Hoje, na realidade, na estada que eu tive durante a Bolsa Sanduíche do meu doutorado, que é bem mais adiante, mas depois eu vou falar sobre isso, eu conheci um professor, que é o Jacques Ardoinot, que é digamos, que organizou, concebeu a metodologia, a abordagem metodológica da multireferencialidade, e um dos verbetes que está no livro dele, Os Avatares da Educação, é autorização. Então, eu percebo hoje que tanto a viagem a grande primeira viagem à Itália, o meu primeiro Grand Tour, o meu segundo Grand Tour, né? Eu sou prolixo até nas viagens e nos significados e contribuições dessas viagens para mim, que eu comecei o meu processo de autorização nessas viagens. Me autorizar enquanto sujeito, enquanto profissional da área de turismo, professor de línguas estrangeiras, e que eu estava ali para aprofundar e ampliar isso, para trazer como possibilidades no meu país de origem, né? Eu acho que isso é uma pedra fundamental nesse processo todo, que também se relaciona com alguma reflexão que minha mãe e meus tios também fizeram, né? Sobretudo minha mãe, que ela contava do meu avô, né? Que meu avô não queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela tinha certeza que ela tinha que vir porque o esposo dela, meu pai, já estava no Brasil e que ela precisava acompanhar o esposo dela e que a vida a seguia. E o mesmo aconteceu quando eu disse para minha mãe: mãe, eu vou para a Itália e pretendo ficar lá. Ela teve assim uma reação ao mesmo tempo de surpresa, mas querendo que eu fizesse isso, mas ao mesmo tempo que eu não fizesse. Então foi um pouco o sentimento do meu avô, que teve, né, de não ter os seus filhos longe, porque ele já era a terceira que estava partindo. Então eu acho que tem muito disso também. Então esse processo de autorização, ele se constrói nesse processo do primeiro Grand Tour, do segundo Grand Tour, e que vai, nesse retorno ao Brasil, me dar lastro para retomar as minhas atividades de professor, porque o guiamento realmente ficou muito restrito no ano de 91 e 92, ele realmente ficou muito... Eu tive alguns serviços, mas muito poucos, enquanto durou o auge da Guerra do Golfo. Mas eu retomei o ensino das línguas de uma forma diferente, meio que em sociedade com uma professora que tinha sido minha professora de espanhol. Ela queria montar uma escola de línguas. Aí a gente conversou um pouquinho e aí eu passei a ensinar inglês e francês nessa escola, eventualmente italiano também. E fiquei nisso 1 ano e meio. Mas eu vi que a perspectiva do turismo estava difícil. Eu gostava do ensino de idiomas, então isso me dava satisfação e possibilidades. E aí eu resolvi fazer alguns cursos, porque nessa época eu morava no Rio de Janeiro, a fazer alguns cursos na USP, porque eu tinha amigos em São Paulo e eu ia com uma certa frequência. E aí eu falei, olha, eu posso fazer, já que eu já tinha uma graduação de línguas e literaturas francesas, mas eu tinha uma matrícula na UFRJ que eu tinha em administração de empresas, que eu acabei eu fiz 4 semestres, mas não concluí o curso. Então eu já no Rio, eu já tinha reativado essa matrícula, mas eu pedi transferência para a Faculdade de Letras. E aí comecei a fazer disciplinas
da língua alemã, literatura francesa, elementos que eu não tinha visto na minha formação anterior, e fiquei fazendo essas disciplinas, a cunho de complementação, não necessariamente precisando do diploma. E quando eu decido fazer essas disciplinas lá na USP, eu vi a possibilidade, e também surgiu a oportunidade de voltar para a Aliança Francesa, mas de São Paulo. Eles precisavam de um professor para ministrar o francês para empresas e fizeram uma grande seleção. Então, sei lá, nós éramos uns 50, 60 professores. Eles fizeram as seleções, foram fazendo e tal. Eu fui classificado. E aí, um belo dia, eu recebo a ligação. Olha, nós precisamos de um professor para dar aulas na Santa Marina, todas as empresas de origem francesa, né? Santa Marina, que é Saint-Gobain, Carrefour e outras. Você está disponível? Falei, claro. Eu estava mesmo, porque eu não estava trabalhando, né, na época. Fui para estudar, mas surgiu, por que não? E aí isso foi outro grande divisor de águas. Aí numa viagem, uma mudança do Rio para São Paulo. E foi nesse período em São Paulo que eu me dou conta daquelas características da influência da língua italiana, do plural da língua italiana, naquelas lacunas que o português acabou adquirindo, pelo menos o oral, na expressão das pessoas, pela falta de S, muitas vezes, de concordância. Então, essa minha entrada na Aliança Francesa em São Paulo, pedi transferência da minha matrícula na UFRJ para a USP. E aí fiz um programa de complementação, porque eu, quando fiz a minha primeira formação, foi em língua e literaturas francesas. Eu não fiz língua portuguesa. Então, na USP, eu segui o programa de língua portuguesa e uma língua estrangeira. E aí eu fui escolhendo. Na realidade, como eu não tinha a obrigatoriedade, eu fui escolhendo as disciplinas que eu queria desenvolver. E fui fazendo ao longo do tempo, né? Trabalhava na Aliança Francesa, e as coisas foram fluindo, né? Cheguei a fazer uma pesquisa com uma professora francesa sobre a comparação da pontuação em língua francesa e língua portuguesa, analisando 2 romances. E nesse período fiz muitas amizades, boas amizades, que perduram até hoje, e outras que eu reencontrei, que eu tinha conhecido no Rio e que estavam morando em São Paulo. São pessoas muito caras a mim. E numa dessas períodos de férias, uma colega minha foi passar seu aniversário em Porto Seguro. E ela voltou maravilhada, falando. Ela já sabia que eu tinha um certo desejo de sair de São Paulo depois de um certo tempo. E ela sabia toda a minha trajetória e tal. Ela disse, Biagio, eu acho que o sul da Bahia tem a sua cara. Falei, será? Falei, quem sabe, eu vou nas minhas férias, eu vou passar uns dias lá para ver. Aí tá. Aí algumas semanas depois, minha irmã, na época, trabalhava no Banco do Brasil. Minha irmã e meu cunhado. E aí eles já tinham pedido um processo de transferência para o Nordeste, mas eu não sabia, não tinha a mínima noção do que era. E aí eu conversando com ela, ela disse, saiu a nossa transferência. Eu falei, para onde vocês vão? Porto Seguro. Eu falei, não é possível. Muita coincidência, né? E vocês vão quando? Agora, em outubro. Eu falei, então eu vou passar minhas férias com vocês.
Isso foi em 94. Fui passar as férias. Ela já, cidade na época era muito pequena. Ela conheceu muita gente da área de turismo, hotelaria, etc. Ela disse, olha, eu já falei com muita gente daqui que são gestores da Soletur e outras empresas. A Soletur existia na época. E eles querem conversar com você. Eu falei, olha, eu vou para passar férias, eu quero descansar. E pronto, cheguei, ela me apresentou, aí eu fui, eles precisavam realmente, porque era um boom do turismo lá, e eu fiz um pequeno estágio, preparei um material, fiz um estágio participando de como funcionava o turismo lá, as excursões, etc. E estava me preparando para voltar, né, depois do fim das férias para São Paulo e concluir o semestre na Aliança e me mudar. Realmente foi decidido. Mas ainda muito tranquilo, só que no início de fevereiro meu pai já não estava bem de saúde, ele falece e aí isso desencadeou um processo muito maior. Então nós fomos para todo o processo de velório e sepultamento no Rio, e ali eu já tinha clareza que não era mais São Paulo, que eu tinha que concluir o que eu tinha que concluir lá e iniciar uma nova etapa. E assim foi, né? Voltei para São Paulo, pedi para me desligarem da Aliança Francesa, veio uma proposta que para alguns pode pensar, mas por que você deixou? Eu falei, porque não era, eu não teria por que ficar mais em São Paulo por um cargo, por uma função, não era muito o meu desejo. E aí, no meio de 95, justamente esse ano completou 25 anos de Bahia, da minha chegada lá no sul, no extremo sul da Bahia, o lugar de chegada, né, segundo a história, dos portugueses vindo ocupar o Brasil. E chegava eu lá também, em Porto Seguro, para dar um novo início a uma nova etapa na área de turismo e na área de línguas, que me faz chegar até aqui por todo o contexto que foi se encadeando nos anos que eu fiquei ali no sul da Bahia.